Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. Um programa já tradicional em nossa querida TV Santa Maria, canal 19. E hoje, para não fugir à regra, mais uma personalidade de Santa Maria está presente nos nossos estúdios. Humberto Gabi Zanata, um poeta de classe especial, compositor de hinos, né? Detentor da cadeira número 6 da nossa Academia de Letras. Ele é um dos fundadores, inclusive, ele é oriundo da antiga Associação Santamariense de Letras, que depois durou 20 anos, né? Vamos fazer agora 11 anos, que está como uma academia. O Zanata dispensa apresentação, foi secretário de Cultura de Santa Maria, é um escritor de marca maior. Eu tive a felicidade de agora, um último evento que nós participamos juntos, foi um ano passado, no final do ano, acho que foi lá em outubro, novembro, ele foi patrono da primeira feira do livro de Nova Palma. O berço da italianada, Humberto Gabi Zanata, como você sabe, ele é italiano, de origem italiana, foi muito bem recebido, comeu muita polenta e galeto, levou até, chamou a atenção de todo mundo, ele levou, para vocês terem uma ideia como ele é criativo, fez todo o cerimonial, tudo, cumpriu o papel dele a rigor como patrono, e no final levou uma palmeira, né, para ser plantada. Daí foi todo aquele fuzuê e tal, muito bom. Então hoje, para bater um papo, porque nós que iniciou no sábado, a nossa 45ª Feira do Livro, o maior evento cultural de Santa Maria, sem dúvida, né? Então é um prazer, nós aqui como escritores, o Zanata, nós somos colegas da academia, então é um prazer estar aqui falando contigo, Zanata. Ele vai falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua jornada na literatura, e o Zanata tem uma que eu gostaria de dividir com você, telespectador. O Zanata, eu tenho um carinho especial por ele, não por ele ser, eu gosto muito da cidadania italiana, por ele ser gringo. Eu sou Londero Bellinazzo, ele é Gabi Zanata, gringo puro. O Zanata fez o prefácio do meu primeiro livro há 32 anos atrás. Chamava-se Casa da Ladeira, lembra? O Zanata já era uma pessoa conhecida e eu me senti muito honrado através do nosso amigo comum, o Birata, que faz os meus livros e os teus, acho que desde. Sim. Ele prontamente, o Zanata mostrou uma generosidade, porque eu não era conhecido, né? E ele prontamente não se furtou a fazer uma leitura dos meus poemas na época, foi meu primeiro livro em 1986, e o Zanata prontamente fez, que eu guardo com muito carinho. Então vamos ver a generosidade desse artista. Seja bem-vindo, Zanata, tá, nos nossos estúdios. Qual é os planos que tu tem para a nossa Feira do Livro? O que tu está preparando? O primeiro plano é a saudação aos telespectadores, e uma saudação especial ao Carlos Alberto, nosso colega imortal, ele mais imortal do que eu, porque ele é gremista, eu sou sofredor, sou colorado. Mas os meus planos, primeiro sobre essa questão de apresentar o teu livro. Eu acho assim que a nossa comunidade é tão pequena, ou é tão... falta às vezes de maior parcerias, porque a cultura, lamentavelmente, é um problema no nosso país. Tem pouca gente que nos ajuda e que divulga. É como dizia o Pedro Bandeira, os pais ou a comunidade ou a sociedade é capaz de gastar 500 pila nos pés dos filhos ou nos pés das crianças, não são capazes de dar 10 reais para as crianças comprarem um livro na Feira do Livro ou para fazerem uma viagem de teatro, uma viagem com a escola para ver uma peça de teatro, etc. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Então, eu fiz a apresentação sempre que posso, e tenho, hoje, fazendo um balanço, eu tenho muitos livros que eu já apresentei. Então, eu acho que é o papel também da gente se ajudar. Isso, né? Claro. Porque se às vezes alguém está começando e se não tem ninguém que diga alguma palavra sobre esse trabalho, fica muito difícil num país que lê pouco. Lamentavelmente, nós somos um país que lê pouco. Santa Maria é uma cidade que lê pouco, não adianta a gente se enganar com os números da Feira do Livro, eu sou muito crítico nesse aspecto. Certamente nós vamos vender em torno de 60, 70 mil livros, se chegar a tanto, mas numa cidade que tem em torno de 70 mil universitários. Então não daria, a rigor, nenhum livro para cada universitário. O ano passado, se não me falha a memória, foram vendidos em torno de 65 mil, 60 mil. Mais ou menos. Então, uma cidade onde no país não chega a 2 livros ano por leitor,
Não é? Nós lemos muito pouco, comparados com outros países. Sim. E comparados com a média daqueles países que realmente são países de leitores. Bom, para essa Feira do Livro, que já chegou nessa 41ª edição, 45ª edição, eu, a rigor, não tenho nenhum trabalho individual. Eu tenho trabalhos coletivos, o nosso da Academia Santamarense. Que é a antologia, né? Dia 8. Antologia, que é dia 8. E tenho... Só um parêntese. Desculpe, Sana. O que tu, nessa antologia, tu apresenta que tipo de... Poemas. Poemas. Eu trabalho mais com poemas na antologia e sempre participei com antologias. Não tenho nenhuma crônica publicada nas antologias, nenhum conto, embora também pratique, não com tanto brilhantismo que nem o Belinazzi, mas pratico o conto e a crônica. Sim. Mas na antologia eu tenho... Sempre com poemas. Sempre com poemas. Então, acho que deve ter sido 2 ou 3 poemas que saíram, que vão ser editados, que estão sendo editados pela antologia. E tem um trabalho que o meu editor já falou aqui na outra oportunidade que teve aqui no programa Argumentos, o Birata, Jorge Biratã, que é um livro que eu trabalhei com as crianças do Colégio Divina Providência. Isso. Que é uma ideia que surgiu das crianças, as crianças do 2º ano primário, que agora chamamos, ou 2º ano do ensino fundamental, 2º ano, que recém estavam sendo alfabetizadas, e um dia na aula eles discutiram uma ideia, fizeram, olha professor, nós estamos aqui, que eu trabalho com oficina de literatura lá na Escola Providência, e eles disseram, olha, estamos fazendo aqui, aliás, mentira, não me disseram nada, eu percebi que eles tinham desenhado uma velhinha que quebrou com a perna quebrada e um vaso sanitário do lado. E eu perguntei o que é isso? Não, essa aqui é uma velhinha que se quebrou se quebrou no vaso sanitário, se quebrou na patente, no vaso. Isso. E eu disse, então tá. Então dessa ideia nós fizemos praticamente toda a história coletivamente. As crianças fizeram o desenho e nós fomos amadurecendo a ideia, desde o final de 2017 até agora para a Feira do Livro. E aí, evidentemente que me surgiu a ideia, mas bom, vamos lançar... Né, Criou um personagem. Criamos um personagem que já existia. Sim. Damos o nome, né, e vamos seguir a... Qual é o nome, Zanato? Vó Clarissa. Vó Clarice. Vó Clarice, né? Ok. Vó Clarice, as aventuras da Vó Clarice. Então a primeira parte é a aventura da Vó Clarice ao redor do ambiente da escola, ali perto do Regimento Malé, naquela praça, porque a escola se situa ali no hoje chamado bairro Divina Providência, nos limites entre o bairro Passo da Areia e o bairro Divina Providência, próximo da escola. Então é no lado do Pão dos Pobres? Atrás da escola Pão dos Pobres. Certo. Na esquina da avenida, vamos chamar de avenida, de Ernesto Becker com a Avenida Independência. Certo. Ali, sim. Que é uma escola já com aproximadamente 60 anos em Santa Maria, não é, das Irmãs da Divina Providência, e na frente o Pão dos Pobres, são 2 escolas que vieram para Santa Maria, com os padres servos da caridade e as Irmãs da Divina Providência, fundadas por Dom Luiz Guanello, um italiano daquela região de Como, no norte da Itália, cujos padres vieram para Santa Maria para criar a Cidade dos Meninos. Foram os padres que durante muito tempo, até se desfazerem, não é? Faço aqui um parênteses, mas lamento também, se desfizeram da Cidade dos Meninos. Um patrimônio violento. Patrimônio que a comunidade de Santa Maria da região ajudou a adquirir pela Sociedade Servos da Caridade e pelos padres Servos da Caridade, e que no final, metade de 47, dos anos 47 do século passado, vieram para cá, foi seminário, foi Cidade dos Meninos, foi escola, e hoje se transformou dentro do projeto não apoiado, não seria certamente apoiado pela comunidade de Santa Maria, sim, não é, que foi vendido para uma empresa que está... Um hotel fazenda, né? Que se integra à comunidade, nada quanto a isso, não tem nenhum... Tanto é que se realiza lá o Pátio Rural, que será realizado agora nesse ano de 2018, a primeira edição no próximo final de semana. Então, esta sociedade santamariense, aliás, a Sociedade dos Servos da Caridade, foram juntamente... Com essas 3 unidades. Juntamente com as irmãs, né, criaram o Lar das Vovozinhas, aliás, criaram a Cidade dos Meninos, o Colégio Divina Providência e o Pão dos Pobres. E o Pão dos Pobres. Que o Pão dos Pobres hoje é explorado pela Prefeitura. Hoje, exatamente, ele passou a ser administrado, a escola toda pelo... O patrimônio continua da Sociedade, dos Servos da Caridade.
e a escola é do município, mas tem também lá um trabalho que continua sendo feito pelos padres e pelos irmãos servos da caridade, que em torno de umas 100 e poucas crianças, que são pessoas que são o semi-internato. Ah, tem o semi-internato. E são duas escolas tradicionais de Santa Maria, do ponto de vista, por exemplo, Pontos Pobres teve lá, sempre teve oficinas de tipografia, oficinas de serralharia. E houve um caso típico de Santa Maria que teve um momento, o Pontos Pobres teve 3 ex-alunos vereadores de Santa Maria. O vereador Jorjão, o vereador Cláudio Rosa e o vereador Forte. Tinham sido ex-alunos do Colégio Pontos Pobres. Que bacana. Uma coisa rara, que só parecido isso com a Universidade Federal Santa Maria. E as irmãs da Divina Providência assumiram, eu acho que questão de 4, 5 anos atrás, a administração do Lar das Vovozinhas. Ah, são elas? Então são elas que hoje administram o Lar das Vovozinhas, embora aquilo não seja ligado, não seja do patrimônio da congregação. Mas é uma escola tradicional, a Escola Providência, antigamente funcionou ali, antes das reformas do ensino, até o antigo ginásio. Agora eles estão com o ensino de 1º grau, desde o berçário, são aproximadamente 800 crianças. Um bom número. Um bom número. E esse trabalho que a gente faz seria no chamado contraturno. Enquanto as crianças têm aulas à tarde, eu trabalho com elas com um grupo de manhã, com literatura, com música, com outros professores que fazem essas oficinas. Cada um leva a sua arte para fazer a sua Exatamente. A sua então oficina. Esse trabalho é a primeira vez que vem para a feira, né? Este trabalho das crianças que será lançado no dia 11 agora de maio, na sexta-feira. De maio, na sexta-feira. Isso. E as crianças também estarão participando pela primeira vez também naquele horário especial ali de apresentação das escolas. Vamos fazer uma homenagem ao Felipe de Oliveira. A partir das 14 horas, as crianças da Escola Providência, um grupo de alunos, estarão fazendo a apresentação, encenando uma homenagem ao Felipe de Oliveira, que é o poeta homenageado da Feira do Livro. Exatamente. Então, esse é o trabalho que eu tenho, vamos dizer assim, para este ano, na Feira do Livro, numa outra abordagem, né? Mas muito importante. Não, exatamente. Cujo colega nosso, o nosso colega mais imortal do que nós, o Maurício Datti, trabalha muito isso nas escolas com as oficinas literárias. Exatamente. Então, talvez mais do que nós, ele trabalha já, eu acho que há vários anos, ele tem várias edições na Feira do Livro. Ele sempre produz uma obra junto com as crianças. Escolas. Né? Então, esse é um trabalho, eu diria assim, que eu acho que também é uma responsabilidade não apenas do professor, mas eu diria assim, do acadêmico e daquelas pessoas que gostam da literatura. Fazer com que essa divulgação também tenha pessoas que a formação do novo leitor, né? Formação do novo leitor e do novo escritor. Claro. Porque às vezes, se nós analisarmos assim, como é que nós nos tornamos, em primeiro lugar, leitores, e em segundo lugar, como é que nos tornamos escritores, eu digo assim, sempre tive incentivo de alguém. Seja da família, que eu acho que o primeiro incentivo é a família, mas também tive incentivo de professores. Eu, por exemplo, não tenho medo de dizer, vou dizer aqui publicamente, tu vai ficar o resto da vida gozando da minha cara, mas eu, no segundo ano, não vai gozar, então ainda bem que não vai gozar. No segundo ano primário, eu não sabia ler. Não sabia ler, porque eu tinha vindo, com todo respeito, de uma escolinha rural, não é? Com limitações. De chão batido e limitações minhas, não dos professores. Sim. Vou assumir isso, se outras pessoas iam jogar a culpa dos professores. Mas eu não sabia ler por quê? Porque dessa escolinha primária eu fui para uma escola particular, para uma escola das irmãs. Aí mudou muito o nível. Aí a professora um dia chamou pelo meu nome, Humberto, leia, a gente tinha, naquele tempo chamava, e eu acho que gaguejei bastante, devo ter imaginado que sabia ler, né? Imaginei e não consegui ler. Daí ela disse assim, se na próxima vez que eu te chamar, tu não souber ler, tu vai voltar lá para o primeiro ano. Então eu sempre digo assim, por que eu continuei lendo? Porque a professora nunca mais me chamou para ler e eu continuei no segundo ano. No terceiro ano eu era o melhor leitor da minha turma. No quarto ano eu era o melhor leitor da minha turma. Tu foi instigado a isso, né? E a minha vocação, vamos assim dizer, de escritor, não tão bom como tu, começou exatamente no quarto ano primário. Tu vê lá no quarto ano primário, quer dizer, por isso que eu vejo assim... E o teu primeiro livro tu publicou com que idade, Zanata? Aí eu sigo um conselho de um santamariense. Nunca publica um livro como experiência, publique como afirmação, que é do Armindo Trevisan.
Sim, o Arlindo. Então demorei muito para publicar. Mas tinha vontade. Tinha vontade, contida de... publiquei. Então meu primeiro livro, assim, a primeira antologia que eu participei, tive sorte também. Hoje, se tu pegar e pesquisar, tu vai ver. Eu tive meu primeiro poema, assim, de um certo fundamento, publicado no Ex-Poesia, no Rio de Janeiro, 1974, organizado pelo Afonso Romano de Santana. Oh. Se eu disser esse nome, por exemplo, Sim. a nossa presidente, o ex-presidente Lígia Melissa Guedes, acho que foi aluna dele no mestrado, na PUC do Rio de Janeiro, ele organizou 2 ou 3 edições do Ex-Poesia. E de Santa Aberto Maria, ao... aberto a fazer a exposição na PUC do Rio de Janeiro, certo. E depois em outras universidades do Brasil, e também recebia poemas. Eu mandei, porque o Dilan Camargo, meu Dilan, amigo, claro. poeta, Ele foi patrono do... exatamente, da Feira do Livro de Porto Alegre. O Dilan Camargo estava no Rio e disse, olha, vai haver a exposição. Eu mandei para lá e foi selecionada para ser publicada num livro da Expoesia. Então, em 1974, eu publiquei meu primeiro poema, assim, uma certa fundamento. Não, já com destaque, né? Com destaque na Expoesia. Então, eu considero assim a minha primeira... Então foi a tua primeira aparição. Assim, embora eu, vamos assim dizer, eu produzo, meu estalo, porque hoje em dia dizem que... Como é que diz que não existe mais esse troço de sentimento ou de emoção, que antigamente se dizia que o poeta nasce poeta e o escritor e o orador se faz orador, né? Ou vice-versa, que o poeta não há necessidade hoje nós sabemos que há técnicas para fazer poesia, etc. Claro, etc. claro. Então, nesse sentido, quer dizer, embora tivesse assim a minha primeira inspiração, primeiro trabalho que eu me considero assim, que eu escrevi como poeta, eu estava na 3ª série do antigo ginásio. Muito bom. Quando, naquele período, eu não sei hoje onde é que estudam isso, a gente estudava metrificação, estudava rima, estudava um pouco dessa questão que era a poesia. Da técnica de escrever e de fazer verso. Exato. Então eu tive assim, isso em 1963, estava na 3ª série do ginásio, fiz o meu primeiro poema, né, que foi um soneto, porque isso, eu gosto de contar isso, porque naquele tempo, não sei como procedem hoje, mas praticamente de 15 em 15 dias o aluno era obrigado a decorar um poema ou um trecho para dizer em aula na presença dos outros colegas que avaliavam. Ajuda a desinibição. Ajudava a desinibição, etc. E eu me lembro que nós estávamos naquele ano de 63, um dos poemas que a gente decorou foi Velhas Árvores, do Olavo Bilac. Velhas árvores tão velhas como as árvores, nesse rimo. E me inspirei, não é? E fiz o meu soneto inspirado nesse poema do Olavo Bilac, As Velhas Árvores, né? E depois comecei a fazer hoje eu lendo assim, eu acho que não tem, vamos dizer, não tem significado nenhum do ponto de vista poético, mas foram as primeiras coisas que eu escrevi. Então, mas demorei para publicar, tanto é que a primeira publicação minha, vamos dizer, mais oficial, assim, foi 11 anos depois, né? Sim, mas... Entende? Então, e depois... Mas tu deu o mais importante, foi o primeiro passo. E depois continuei publicando, aí, a primeira publicação mesmo que eu fiz foi em 76, o Em Mãos 1, aí com o grupo, o Dilan Camargo, o José Eduardo de Grazia, o Silvino Eck, o César Pereira, o Humberto Sudebrac e nós criamos um grupo de edições cooperativadas, que começou a editou vários poemas, vários livros, né? Sempre sobre poesia. Sobre poesia, depois um outro sobre contos, claro. Um outro sobre crônicas, um romance, não, uma novela também, num grupo que nós estávamos em Porto Alegre, isso em 75, 76, não é? Zanata, eu vou ter que interromper, tu viu, o tempo voa, tu viu como foi gostoso esse nosso papo no primeiro bloco? Eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já retornamos com esse papo excelente com Humberto Gabi Zanata. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida.
A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do nosso programa Santa Maria Argumentos. E que porventura não estava na sala ou chegou agora na sua casa, hoje estamos aqui falando muito sobre cultura, sobre literatura, sobre a Feira do Livro, com um artista renomado de Santa Maria, Humberto Gabi Zanata. Nós encerramos o primeiro bloco, Zanata, falando sobre a tua experiência, foi uma experiência, tu ainda jovem, uma publicação com uma sumidade na literatura, já era na época, né, na década de 70, o Afonso Romano, que foi professor da Lígia e de tantos outros. Então acho que já foi um grande incentivo. E depois tu me disse que daí tu com outros escritores que hoje já são consagrados, 11 anos depois tu também iniciou novas publicações, também de forma de antologias, né? Isso. E quando é que tu lançou o teu primeiro livro solo? Mas antes do livro solo, eu quero fazer um parênteses, porque nós estamos na Feira do Livro, que é uma coisa importante de Santa Maria. Ótimo. E que ajudou. Se não me falha a memória, 75, 76, 77, melhor dizendo 77 ou 78, nós criamos em Santa Maria o Grupo Garupa. E na época era moda no Brasil o tal de jornal livro. E nós, um grupo acho que de 10 autores santamarienses, editamos numa Feira do Livro de Santa Maria um jornal livro com contos, com 10 contos de 10 escritores santamarienses. Eu não vou me lembrar do nome de todos eles, mas, por exemplo, Antônio Paulo Strázulas, que morreu o ano passado, Isso. Era junto. A Ana Rossato, que está em Santa Maria, participava desse grupo e publicou também. O Tal Golim, que hoje é uma sumidade de professor de Isso. História na Universidade de Passo Fundo. Mais outros escritores que estavam conosco, o Sérgio Metz, se não me falha a memória, também participou do grupo. Eu acho que o Adelminho fez a apresentação, o Adelmo Genro Filho, isso. o Luiz Sérgio, o Sérgio Wagner. Então era um grupo que nós lançamos, o grupo Garupa, nós lançamos Candeeiro, o nome do nosso jornal era Candeeiro, foram 10 contos numa Feira do Livro de Santa Maria. Depois eu lancei um folheto individual, Amostra Grátis, que eram 10, 12 poemas. Também minhas primeiras incursões, vamos dizer, individuais na Feira do Livro. Depois aqui... Já era um ensaio para um livro. Já era um ensaio, Claro. e tu deves te recordar, com a tua brilhante memória, que houve aqui um jornal Bacará. Isso, claro. Bacará, que era, no primeiro momento, se não me falha a memória, era coordenado pela Priscila Barreto, que agora está em Porto Alegre, e depois... que acho que o primeiro momento foi a Priscila Barreto e mais a Neita, se não me falha a memória, que eram colegas da Faculdade de Comunicação, do curso de Comunicação Social. E eles lançavam o jornal Bacará e tinha aquela editora Bacará. E eu reuni alguns poemas, né? E saiu o meu primeiro livro individual pela editora Bacará. Tu vê? Que foi Quarto Crescente. E eu era metido. Adivinha quem fez a apresentação do meu livro? A doutora Lígia Milites da Costa. Ela que fez, que legal. Fez a apresentação do meu livro, isso deve ter sido lá em 78, 79, se não me falha a memória. Meu primeiro livro individual, lançado pela editora Bacará, uma pequena editora de Santa Maria, assim como a editora Rio das Letras, que está editando nossos livros, muitos nossos autores santamarienses. Então, o Quarto Crescente, a capa foi do Geiger, que hoje continua trabalhando como artista em Santa Catarina, e foi editado pela Bacará e a apresentação da Lígia Milites da Costa. Que no livro, uma honra para mim, livro Prefácios na Vitrine, ela coloca essa apresentação. Que legal. Então, foi o primeiro livro individual.
Depois aí eu começo a ter incursão provocado pelo José Figueiredo Vasser na música nativista. É isso que isso. Na música nativista. Daí, em 78, ele me Zanata, faz uma música para a Califórnia. E eu Tu não tinha? Não tinha. Tu não dominava esse ambiente? Não, e só conhecia a Califórnia porque a Planalto, né, podemos dizer o nome da Planalto, patrocinava e trazia para cá, depois de realizado o festival em Uruguaiana, a Califórnia da Canção em Uruguaiana, trazia e fazia apresentações na Estância do Minuano. Eu tinha, a noção que eu tinha da Califórnia era escutar uma outra música. E o Luiz Eugênio, eu tinha trabalhado em Porto Alegre, o Luiz Eugênio era genro do Moisés Velasquez, que era deputado estadual de Santa Maria, e ele trabalhava na Assembleia. Eu tinha trabalhado 2 anos na Assembleia, 75, 76, e conheci o Luiz Eugênio, e se não me falha a memória, ele ganhou acho, a 5ª Califórnia, ou a 6ª Califórnia. Bom, aí um dia o Vasser veio cá, por que tu não faz? E eu disse, olha, bom, aí acabei fazendo, é bom, interessante contar, porque né, não tive o talento que o Belinazzo teve. Bom, aí eu fiz dois poemas, Sangão das Lavadeiras, retratando um pouco as lavadeiras de São Cepé, e o Peão Desgarrado, uma temática um pouco sobre o êxodo rural. Quem é que ia fazer a música? Trabalhava comigo na prefeitura o Nelson Pessano de Souza, o Canário. Né? Certo, o Canário. Que vinha da música popular brasileira, era croner dos Flintstones e do outro grupo que havia em Santa Maria, que agora me foge o nome. Quer dizer, vocês dois bem por fora bem do mundo do nativismo. E ele, bom, e quem entendia do nativismo em Santa Maria era o Nilton Monte. Sim, que tinha um programa, acho que na Rádio Medianeira, Postais da Querência, que substituiu o outro cidadão que me influenciou de uma certa forma na boa música nativa, que era o Dr. Ari Sechela, que tinha um programa na Rádio Medianeira de manhã também, que eu acho que o Dr. Nilton Monte substituiu o Dr. Ari Sechela na Rádio Medianeira. Bom, o Nilton Monte, a esposa dele está aqui, a dona Verônica Monte, é professora da universidade. O Nilton Monte emprestou a coletânea de LPs que ele tinha. LP, né? Claro. Para o Canário. O Canário passou 3, 4 dias escutando música nativista. Música daquele tempo, acho que era claro, já tinha alguma coisa do Noel Guarani, tinha alguma coisa mas tinha também aqueles... Os festivais estavam se consolidando. Não, e nem tinha... Claro, tinha a Califórnia e tinha aquele conjunto do Sarropilha, tinha algumas coisas assim, os irmãos Bertucci, tinha algumas coisas já também de uma certa... Para ele se aproximar desse ambiente. E ele passou... Aí fez um shot, o Sangão das Lavadeiras é um shot, e o Peão Desgarrado é uma toada. E como é que foram esse shot e a toada? E aí criamos o grupo Horizonte, o Canário e eu, o Nelson Pessano de Souza. Aí a primeira formação do grupo Horizonte tinha o Luiz Bastos, que hoje tem carreira solo em Santa Catarina, o Fio Rossato, o seu Boris, que tinha um cartão que o tocava violino. Sim, eu não sabia que ele era desse. O seu, se não me falha a memória, que tocava o bandoneon, aquele tararé, não era Flores, não era. Bom, não, também me foge o nome aqui. Eu não me lembro. Então, e formamos um grupo, nós somos com um grupo com violino e com bandoneon. Chegaram lá equipados. Equipados. E o Dr. Nelson cantando. Eu cantava, mas só que não tivemos sorte, não foi nem pro disco. Foi o ano que ganhou o Pássaro Perdido, com o Marco Aurélio Vasconcelos, do poema do Gilberto Carvalho, que tinha ganhado no ano anterior o Nego da Gaita, a 7ª Califórnia. O Nego da Gaita, isso. Bom, aí eu fui lá, escutando, cheguei assim, mas eu tenho que preparar um tema para a próxima Califórnia, que seria a nona Califórnia. Já ficaram provocados. Aí nós acampamos, na época era tudo, acampava lá, a universidade foi muito solícita conosco, nos liberou um ônibus, nós fomos com o ônibus da universidade, assombramos lá em Uruguaiana. Chegamos no Grupo Horizonte lá assombrando com o ônibus da universidade. Que legal. Acampamos tudo lá. Bom, o que ocorre? Aí eu fui pensando, mas eu tenho que fazer um tema diferente. Aí eu senti, porque tinha poetas bons, né? Sim. Por exemplo, o Laci Osório, aquela música dele, Colono, né? Quando o colono despontou na serra. Tu nota que tem poesia, que tem metáfora, né? E eu tenho que pensar uma coisa assim. E vi pensando, e me estoura lá por setembro, outubro, me estoura um troço que eu tinha brincado, Tropa de Osso, Gado de Osso. Eu tinha brincado com o Gadinha de Osso em São Cepé, porque eu fui criado em São Cepé, que eu digo dos 6, 7 anos até os 20 anos, eu me criei em São Cepé. Aí surge aquele negócio e eu, Gado de Osso. Mas eu escrevi, o brinquedo me chamava Gado de Osso, mas eu sou tão escrupuloso que nem tu. E Gado de Osso, do Dr. Ari Veríssimo Simões Filho, publicado já um livrinho com o nome de Gado de Osso. E eu disse, mas eu não vou botar Gado de Osso, vou achar que eu estou plagiando. Claro. Aí,
botei Tropa de Osso, mas tive cuidado de perguntar para o nosso grande poeta Chico Ribeiro. Chico Ribeiro, expliquei para ele, será que se eu botar Tropa de Osso... Não? Ele disse, não, tem problema não. Tu estaria cometendo uma heresia? Não, ele disse, não, exatamente, não. Tropa de Osso até amplia mais, porque o gado tu limita e a tropa tu amplia mais. Bom, e aí, claro, se alguém tiver cuidado de se lembrar, de vez em quando no horizonte do passado, quer dizer, tu cria uma metáfora, de vez em quando, há uma certa poesia, né? Bom, aí os caras dizem, olha, tem um músico aqui em Santa Maria que toca nos conjuntos de baile dos irmãos Borges, que era o Luiz Carlos Borges, que estava fazendo música aqui em Santa Maria. E eu não conhecia o Borges, né? Aí eu conheci o Borges naquele ano de 79, naquele ano a prefeitura fazia, que aliás é uma boa recomendação para o prefeito, fazia serenata na semana do município para as autoridades. Certo. E a responsabilidade era da prefeitura, então eu me lembro que nós fomos no general da época, no reitor da época, no juiz da época que eu digo que era o diretor do fórum, né? E fazia a serenata, e o Borges era do conjunto que coordenava. Só que eu estava coordenando a serenata, e tu sabe que tem horário, tu marcou, olha, na casa do prefeito, na casa do reitor essa hora, na casa do coronel essa hora, na casa do juiz essa hora, tinha que ter horário. E os músicos, alguns artistas, tu sabe, né, às vezes demoravam mais. Eu sei que aí o Borges, nos conhecemos naquela noite mesmo, meio, se perguntava o Borges, nos estranhamos um pouco naquela noite. Aí dei para ele, fiquei conhecendo e passei para ele a letra Tropa de Osso. Bom, aí ele gravou, aí o sucesso é conhecido, nós ganhamos a Nona Califórnia da Canção Nativa com Tropa de Osso, interpretada pelo Luiz Carlos Borges. Tu vê, no segundo ano tu já ganhou No segundo ano. Foi a música vencedora. Foi a vencedora da Nona Califórnia. Depois o Grupo Horizonte se consolidou, daí eu ganhei o Minuano, a primeira tertúlia com o Minuano, ganhei a primeira coxilha com Léguas de Solidão. Depois, nos outros anos, aí já com outras parcerias, ganhei lá em Campo Mourão, no Paraná, com a América Latina, o sucesso da América Latina é do Paraná. E tu continua produzindo para esse universo nativista? Eu continuo, só que, né, com todo o respeito, quer dizer, quando eu começo lá na Califórnia, nos anos 70, a Califórnia e os festivais selecionavam 36 músicas e em torno de 300, 400, 500 músicas. Hoje, os festivais selecionam 20 ou 15 e tu recebe, como o caso da tertúlia do ano passado, 1.200 músicas. Meu Deus. Então isso está mais concorrido do que um festival dos maiores festivais, dos maiores vestibulares. Então, o que tem acontecido hoje? Eu tenho produzido, tenho mandado, eu não vou dizer que eu não mando, eu mando, mas não passo. Eu sou mortal que nem os, né? Eu não tenho cadeira cativa em lugar nenhum. Como é que é? Como dizia o Einstein, transpiração, 5% de inspiração e o resto 95% de transpiração, trabalho. Mas não tenho sorte, tenho mandado em festivais, não tenho passado, não é? O que diferente de outro período que tu mandava e a censura não deixava passar. Como foi o caso da América Latina, mandei 2, 3 vezes para vários festivais, não passava, por quê? Porque as letras possíveis classificadas na época tinham que passar pela censura. Sim. Né? Mas hoje não, hoje, por exemplo, então, o que hoje tem, claro, hoje muita gente virou profissional da música. Tem gente, graças a Deus, que vive e sobrevive da música. Que bom que seja assim. Claro. Não é? Agora, quem não sobrevive da música tem dificuldade, ou talvez por falta de talento, de romper. E não é sempre que tu vai, que tu consegue... Tu vai emplacar um sucesso. Vai emplacar. Né? Então, nesse sentido, eu continuo produzindo. Hoje tem mecanismos, por exemplo, de se produzir, de se divulgar um trabalho, né? Só que eu ainda não tenho, mas tenho várias ideias ou vários parceiros que me pedem para a gente lançar CDs individuais. Sim. Mas tenho também aberto um outro caminho, tu fizeste uma referência. Por exemplo, eu tenho Hino de Nova Palma, é da minha autoria, e da minha cidade natal, Taquarussu do Sul, também é autoria minha, e do Setembrino, que é um grande compositor de hinos, o maestro Setembrino. E o hino de Nova Palma é do Evandro Zamberlan, a melodia, e a letra minha. E fizemos uma canção muito bonita para Itaara, né, que é Itaara cantada pelo Vils Paim, com a melodia do Evandro Zamberlan. Então, há duas vertentes que eu trabalho hoje, que eu diria assim, a literatura, talvez mais a literatura infantil e a poesia, e a música nativista que eu
continuam fazendo. O hino surge de acordo com alguma oportunidade. E depende também os municípios que não têm hino. Isso tem que ser sob encomenda, e não tem, por exemplo, o charme e o talento da Aristilda, que tem 10, 12 mais. Se vocês são 2 acadêmicos, tem. Inclusive o hino de Santa Maria é da Aristilda, exatamente. Não é setembrino, né? Então, ela tem produzido mais hinos, né? Sim. Assim como outro parceiro meu, que nós cantamos na 6ª tertúlia musical nativista, Festa dos Sapos, com os pequenos cantores de Santa Maria, com o irmão Bruno. Ele também, lá na região que ele está nas missões agora, ele está em Santo Ângelo, ele tem vários hinos dos municípios da região ali. Mas É que até passou aquela fase de inauguração de um monte de municípios. Sim. Então hoje, na maioria, todos têm, evidente. Aqui na região tem alguns que não tem ainda, né? Tem alguns que não tem. Mas não vou te dizer, senão tu vai querer fazer não é a minha área. Então vocês vejam bem, querido telespectador, o Zanata transita muito bem no conto, novela, poema, na música. Isso aí foi eu já sabia, mas não de todo esse sucesso. E também hinos. E agora, então, infelizmente, o programa está se encaminhando para o final. Não adianta argumentar contra o horário, né? Se tu argumentar contra o horário, não libera. Senão daí outro dia não tem gravação. Isso. Tu falou bem, então, só repete para o telespectador, para quem não conhece pessoalmente, conhecer esta figura. Além de ser uma pessoa brilhante, muito inteligente e produtiva, ele é uma pessoa muito agradável de conversar. Ele é rodeado, há pouco antes de vir gravar aqui, nós estávamos tomando um café no teatro, a quantidade de pessoas que passam e vêm cumprimentá-lo, porque ele é uma simpatia de pessoa. Então vocês podem vir adquirir a obra e conhecer o Zanata pessoalmente, que é um aprendizado. Então, fora esse livro, Zanata, que é no dia 11, né, das 17 às 19, né, junto com outros lançamentos da editora Rio das Letras. Mas o infantil é no horário das 14 horas. Sim, o infantil, sim. Crianças, no dia 11, no dia 14. Sim. E nós temos na antologia da academia no dia 8. No dia 8. E só, acho que dá tempo ainda rapidinho, eu tenho observado lá na editora, tu tá inserido num outro grande projeto, né? Dá para te falar rapidamente, aquele dos 100 autores de Santa Maria? De 100 pessoas que vieram para Santa Maria. Então o título é Por que Santa Maria? Então, 100 pessoas que moram em Santa Maria, ou que vieram para cá, ou que estudaram aqui, ou que casaram aqui, ou que formaram família aqui, ou que têm os seus negócios aqui, estão num projeto que será lançado no dia 29 de maio, no Teatro 3 de Maio, Por que Santa Maria? Por que essas pessoas escolheram ficar em Santa Maria e não seguiram para outros lugares? Muito bom. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e volto a convidar. Venham participar da Feira do Livro como um todo, que está acontecendo na cidade, mas também prestigiem as crianças da Escola Divina Providência com o seu livro infantil, Vó Clarice e uma visita ao museu. Tem um minutinho só, por que a visita ao museu? Porque, na verdade, esse é um fato real, as crianças tiveram naquele ano uma visita ao museu. Então, aproveitando a temática do museu, as crianças escreveram a segunda parte da história exatamente no museu, né? E a Vó Clarice é a personagem que vai no museu. Não vou contar aqui a história para não tirar o segredo e a surpresa do que acontece com a Vó Clarice no museu. Muito bom. Parabéns por esses projetos. Mais uma vez eu agradeço a tua presença nos nossos estúdios. Conte sempre com o nosso apoio. A TV Santa Maria está à tua disposição. E que Deus te abençoe e continue tu sendo essa mente brilhante e produtivo. Então, mais uma vez, repito o convite. Quem quer conhecê-lo, e ele não vai estar só no dia 11, e nem no dia 8 no lançamento da antologia. Ele está todos os dias transitando. Ele já é uma figura meio folclórica dentro da nossa Feira do Livro. Então, o convite, participe da nossa Feira do Livro e prestigiem as obras dos escritores locais. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem, se Deus quiser.